Muito bacana para falar para você e que preocupa. Especialistas, eles acreditam que os níveis elevados de triglicerídeos no sangue pode aumentar, sim, o risco de doenças cardíacas, mas bem como também as chances de ter pressão e colesterol altos e também a diabetes. E é justamente sobre isso que eu vou conversar agora com a cardiologista Luciana Maia. Doutora Luciana, muito bom dia, prazer em conhecê-la. Tudo bem com você? Tudo jóia. Que jóia tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco e especialmente para falar aí desse assunto que hoje está em moda. Toda vez que a gente vai no médico, tem que fazer lá o exame de colesterol, triglicérides e tudo. O que é o triglicérides? Conta pra gente, para que ele serve? Então, primeiramente, o prazer é todo meu estar aqui hoje. E o maior prazer ainda é falar sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, né? E principalmente para a prevenção cardiovascular. O triglicérides é uma gordura, é uma das principais gorduras presentes que tá no nosso sangue. E ela advém principalmente do metabolismo do excesso de tudo que a gente come, principalmente dos carboidratos. E o excesso dessa gordura aumenta a deposição, né, da gordura no nosso corpo como um todo. E ela está associada ao aumento do risco cardiovascular, o aumento da chance de infarto, de ocorrência de infarto e de acidente vascular cerebral e dentre outras doenças cardiovasculares. É aquele entupimento das artérias ali que o triglicérides também ajuda a fazer? Com certeza, ajuda também. Na verdade, antigamente a gente dava menos importância ao triglicérides e mais importância aos colesteróis. Colesterol ruim e o colesterol bom, que a gente chama que é o LDL, LDL e o HDL. HDL. O Qual LDL, que é o bom? O bom é o HDL. H é o bom. E o L? O L é ruim. O H é de high, de alto. E low? E L de low, de baixo. Baixo. Isso. Viu? Então, tá vendo, Carol Mal? Desfilando aqui meu inglês nessas siglas aqui. Ô, chefa Graça Faria, você sabia disso? H de high e L de low no colesterol? Sim, sabia. Tá vendo? Nossa chefa, ela é dotada de uma sapiência incrível aqui. É mulher sapiens, não é isso? Pode falar isso aqui, ó, Fininho? Pode falar mulher sapiens? Ô, chefa, você é mulher sapiens? Sou. Ah, então tá certo. Obrigado. Brincadeiras, doutora. Mas, então, vamos falar um pouquinho desses colesteróis também, porque é um conjunto, né? Isso. Não se desassocia uma coisa da outra, né? Não, o metabolismo é todo, né? Tá toda uma coisa ligada à outra. E o HDL, ele ajuda a carregar, a diminuir o colesterol ruim das células, diminui esse colesterol das células. E o LDL, que é o ruim, que carrega as piores gorduras. E o triglicérides, ele carrega todo o excesso de carboidrato e de gordura também. E sabe-se que realmente é o LDL que é o principal que deposita na parede das artérias. Só que o triglicérides, ele está frequentemente associado com o aumento também do LDL Isso e do aí HDL. Já é formação de quadrilha já, né? Já, total. Então, geralmente, quando há um aumento do triglicérides, há também um aumento do LDL, que é o ruim, e uma redução do HDL, que é o bom. O bom. Aí eu pergunto, quais são as causas ou quais são os fatores causais para o aumento do triglicérides, desses níveis do triglicérides ou triglicerídeos? Tanto faz. Você pode utilizar os dois termos. Pode usar, tanto faz. Pode. Então, para o aumento do triglicérides e também desse colesterol ruim, que é o low aí, quais são os fatores causais aí mais comuns e que a população agora tem que ficar de olho e abrir o olho? Os maiores vilões são realmente as gorduras ruins, né, que são as gorduras saturadas, principalmente as gorduras de origem animal, que são as mais saturadas, a manteiga, o queijo gorduroso, o leite integral, que tem mais gorduras. Aquela picanhazinha, aquele Czinho assim na picanha, assim. O torresminho, a linguiça gordurosa, as frituras de uma forma geral. E principalmente relacionado ao triglicérides, dos carboidratos de uma forma geral. Aí já entra também a classe dos açúcares também, isso, né? Que são os pães, né? Os pães, o pão integral, ele é melhor, é menos pior, porque ele tem mais fibra.
fibra, e a fibra ajuda a reduzir o triglicérides. E o pão não integral, né, o pão comum, ele já é um vilão maior. O macarrão, os doces, os sorvetes de uma forma geral. Então, todos esses alimentos, eles aumentam muito o triglicérides quando ingeridos em excesso. E principalmente por questão do excesso, né? E aí a gente também inclui, eu acho que aqui é um serviço de utilidade pública que nós prestamos à comunidade, né, que nos assiste, doutora. A gente sabe também que, além de outros maus hábitos também, tabagismo, alcoolismo, tudo isso também é uma bomba atômica ali, né? Sim, dentro da gente. Né? O tabagismo, ele é, né, no caso, a pessoa que tem um risco cardiovascular aumentado e tem os triglicérides aumentados, é obrigatório que a pessoa pare com esse hábito que não é saudável para ninguém. Né? O sedentarismo também, a falta de atividade física. Então, a pessoa que pratica atividade física, ela consegue reduzir esses índices de forma importante, porque ela tem um aumento do metabolismo, uma menor deposição de gordura, né? E a gordurinha abdominal, né? A pessoa que às vezes até pratica atividade física, mas não faz exercício aeróbico suficiente para queimar a gordura abdominal. A gordura abdominal, ela está frequentemente associada com o aumento dos triglicérides, o aumento da glicose, do diabetes, né? E né, a bebida alcoólica também, ela frequentemente está associada com o aumento do triglicérides, principalmente quando ingerida em excesso. Por isso que nós aqui queremos levar levar saúde para vocês. Então, ainda está fumando? Joga esse cigarro fora. Está fazendo uso de bebida alcoólica? Não precisa mais, você tem tanta coisa boa, você tem como divertir, você tem como se satisfazer por várias coisas. Se é a busca aí de uma aceitação, se é uma busca emocional, procura aí um ciclo de amizade saudável, uma igreja boa, servir a Jesus. É a melhor coisa que você faz na vida. Doutora Luciana, outra coisa que eu pergunto. Quais são os sintomas? Esses níveis de triglicérides alto, eles apontam alguma coisa como sintoma no nosso organismo ou pode ser algo silencioso, portanto perigoso? Em geral, na maioria das vezes é silencioso, não manifesta muitos sintomas. Mas as pessoas que têm a hipercolesterolemia familiar ou que têm uma tendência hereditária, elas podem ter o que a gente chama de xantomas, que são deposições de gordura na pele, que pode ocorrer nos olhos, né? E são como se fossem placas de gordura, né? Depositadas na pele. E agora, em geral... Mas isso é um caso, assim, extremo, vamos dizer assim. Nos casos de... Quase assim, de uma menor proporção. Muito, graças a Deus, muito raro. É como se fosse uma bomba que estivesse arrebentando, é por dentro. Exatamente. Né? A maioria das vezes é uma doença, é silencioso. A pessoa não sente absolutamente nada e ela vai... E se ela não fizer uma monitorização regular desses índices, ela só vai descobrir quando ela tiver um evento cardiovascular, né? Quando tiver um infarto, ou quando tiver um acidente vascular cerebral, né? Ou quando tiver alguma sequela maior. Então, o segredo realmente é a prevenção, é você monitorar esses índices, se cuidar, procurar fazer dieta, procurar fazer atividade física. A alimentação saudável, ela é importantíssima nisso aí, né? Muito. Essa muito qualidade mesmo. Na alimentação, regular. Sim, você procurar comer mais frutas, é claro, com cuidado. Os pacientes diabéticos, eles devem evitar, por exemplo, alguns determinados tipos de frutas em excesso. Por exemplo, a manga, a uva, elas têm um índice glicêmico muito alto, então aumenta muito a glicose. Mas se você procurar evitar o excesso de pães, de macarrão, de carboidratos em geral, evitar a bebida alcoólica e mesmo essas frituras, que são as gorduras saturadas, e procurar se alimentar mais com fibras, pães integrais, aveia, as castanhas, os óleos bons, que são, no caso, o azeite extra virgem e o peixe, o ômega 3, né, que está presente nos peixes, principalmente no peixe mais magro, ele ajuda a reduzir, a metabolizar de uma forma melhor essas gorduras.
Agora, doutora, chega aqui uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 984029756, você pode mandar a sua participação aqui, e essa participação, ela vem de Lagoa da Prata, querendo que a senhora desfaça um mito ou estabeleça ou ratifique uma verdade. Diz assim: bom dia, pastor Serginho, graça e paz. Graça e paz. Estive no cardiologista mês passado, fiz todos os exames e graças a Deus não deu nada. Só o colesterol que está 240. Qual que é o normal para uma pessoa adulta? Assim, aqui no caso é uma mulher. É uma mulher. E não parece ser tão... Deve ter mais ou menos... Qual que seria o normal? Ela está falando aí do colesterol total. É. A gente sempre mede as frações, porque o mais importante para a gente é medir as frações. As frações. O ideal é que o colesterol total seja inferior a 200. Então, a dela está alto. Então, já está alto. Agora, a questão é saber se esse 240, que é o dela, ele está aumentado às custas do ruim, do colesterol ruim ou do bom. O do bom. Porque também isso aí faz toda a diferença, né? Exatamente. E ela continua dizendo, estou com pressão alta. Fiquei sabendo que quem tem pressão alta não pode se exercitar de manhã. É verdade ou mito? É a Simone de Lagoa da Prata. Um abraço, Simone. Deus te abençoe. Cura, estabelecimento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Na verdade, o exercício físico ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, eu considero como um dos fatores para tratar. Então, eu prescrevo atividade física para os meus pacientes. Eu falo, é necessário que você faça atividade física para te ajudar a reduzir a pressão. Então, a atividade física ela é capaz, às vezes, de substituir o medicamento. A questão é que essa atividade física ela tem que ser direcionada. O paciente, se ele estiver com a pressão muito alta ou muito descontrolada, ela precisa ser controlada primeiro para fazer atividade física. Mas não é contraindicado praticar atividade física com hipertensão arterial. Pelo contrário, é até bom. Monitorada, bem acompanhada. Bem acompanhada. Então, Simone, pé embaixo. Agora aqui, doutor, é tanta pergunta e o assunto é tão vasto. Deixa eu te perguntar. Um nível de um triglicéridos, por exemplo, um homem mais ou menos de 40 anos, como eu tenho, qual seria um nível em termos de números? É claro que a gente vê todo um fator, mas qual que é um número aceitável na sua avaliação? O ideal é que ele seja inferior a 150. Esses números, eles até têm ficado mais rígidos. Por exemplo, a diretriz americana, eles têm recomendado mais que isso seja em torno de 100, dependendo da faixa etária. Um amigo nosso da igreja, ele estava, eu acho que com mais de 800, alguma coisa assim. Ele não sentia absolutamente nada. Descobriu-se, vamos dizer assim, num exame acidental. Olha só que interessante. Por isso que eu fiz aquela pergunta sobre ser silencioso e do sintoma, né? A maioria das vezes é silencioso. Esse que é o grande problema. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores. O código de área aqui é 22, então deve ser no estado do Rio de Janeiro. Diz assim, bom dia. Onde a família 100% do pai tem triglicérides e diabetes. Triglicéridos todos temos, né? Mas deve ser aqui com níveis mais altos. A descendência tem mais chance de ter essas doenças? E como tratar para não adquirir essa doença? Realmente são hereditários. A doença aterosclerótica, a hipertrigliceridemia, a dislipidemia, elas são hereditárias. Então, realmente, a pessoa que já tem na família pessoas com elevação do colesterol e do triglicérides, ela tem que se cuidar, porque provavelmente ela vai ter também. E o cuidado é exatamente tudo isso que a gente já disse, que é dieta, atividade física, se cuidar desde cedo e cultivar bons hábitos alimentares. A palavra-chave em questão seria prevenção? Prevenção. É essa questão de olhar antes, já fazer ali os seus exames, pelo menos anualmente ali, tá dando uma olhada. Esse é o ideal, doutor? Esse é o ideal. E você, desde cedo, cultivar nos filhos bons hábitos alimentares. Né? Isso é um pouco de cultura, né? O pessoal que cresce na roça, às vezes tem muito costume de utilizar muita gordura de porco, torresmo, e muita fritura. E às vezes mudar um pouco esses hábitos e procurar utilizar alimentos mais saudáveis. Então, você cultivar esses hábitos desde cedo nas crianças, você consegue adultos mais saudáveis. O pessoal está despertando para isso agora? Você acha que está havendo essa mudança aí de pensamento?
Eu acredito que sim. A gente é mais otimista, né? É verdade. Acredito que sim. E a gente quer fazer no nosso programa esse instrumento, sabe, doutora Luciana, de levar para o pessoal essa instrução para que a gente tenha vida e melhor, qualidade de vida. Nós conversamos aqui com a doutora Luciana Maia, que é cardiologista. Ela vem nos falar aqui exatamente sobre esses níveis de triglicérides alto, bem como dos colesteróis também. Então, fique atento à sua alimentação, aos seus hábitos de vida, que nós fazemos votos por tua prosperidade e saúde. Assim diz a Bíblia, assim como é próspera a tua alma. Doutora, obrigado. Uma honra tê-la aqui, foi muito boa a conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.